Hey, I'm Frank, and I have hidradenitis suppurativa, HS. Before starting Cosentyx, I was so uncomfortable with my symptoms, like not being able to sleep on white sheets or wear white clothes. Now I can appreciate the little things. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. You're stronger than HS. Ask your dermatologist about Cosentyx. Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Se eu tô bem, ouvinte, eu não tô bem, ouvinte, mas obrigada por perguntar. A intro do programa já foi totalmente desbaratada, porque a imagem e semelhança de Deus se faz presente entre nós, que é a nossa convidada de hoje, o ícone do pop, a quebradora de correntes do marasmo, jamais flopada, a ultra aguardada, dona e proprietária do entretenimento brasileiro. E antes que eu fizesse essa melação toda aqui, esse puxa-saquismo dela e tal, eu tomei o cuidado de chamar outras pessoas que eu sei que são nerds no conteúdo ela. Eu vou chamar aqui esses demais convidados, que, ó, eu preciso dizer que são menos importantes, são mais irrelevantes, tá? Mas eles toparam participar. E aí, meu elenco B do Roda Viva, o que é que tem pra hoje? Eu sou o Chico Felite e hoje tem raio-x das minhas nádegas pra provar que elas são todas naturais. Meu nome é Jair Me Arrependi e hoje tem notas do ego pra provar que comparecemos aos ensaios. Ela lembra. Meu nome é Vitor Oliveira e hoje tem Bom Dia, Gatinha Miss Bumbum. Eu sou a Leila Germano e hoje tem a Jornada da Fênix. Eu sou André Surak e hoje tem André Surak, o retorno. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Deus do céu! Eu tô chocada. Nossa, arrepiou todo mundo. Calma. Agora, fiquei nervoso. Se você tava na dúvida, se você tava acompanhando as notícias, se você faz parte de um Brasil que foi um Brasil próspero, feliz, viveu um hiato junto com esta mulher voltou. Será que o Brasil voltará? Bom, vamos descobrir isso hoje. Primeiro, ao ouvinte, que deve estar se perguntando assim: nossa, Leila, pra que tanta gente? Podia ser só com a Andressa esse programa. Primeiro, meu filho, porque eu posso. Segundo, porque isso aqui vai ser muito mais que uma entrevista intimista e tensa. Isso é pra se divertir, é um programa bem-humorado, vai ser um Roda Viva dos Humildes, só uma sabatina bagaceira. Tá preparada, André Surak? Tô preparada. Ó, começando aqui. Você ressurgiu, como eu falei aqui, de Fênix, mas é isso mesmo. Neste mês de janeiro, fevereiro, março, pra gente que te acompanha, você ressurgiu como uma fênix nas nossas vidas. Essa volta é muito bem-vinda e bem vista, inclusive, porque a gente sabe que você, sendo essa mulher empoderada, você parece que se encontrou, você tá numa fase excelente, você tá numa fase incrível, dona de si, tá consciente do que faz, do que você escolhe, do que você representa e tal. E você postou, inclusive, alguma coisa no seu Instagram, quando você foi divulgar o seu retorno como uma parceira, como sócia, né, do Miss Bumbum, algo em relação ao que eu acabei de brincar, de um novo momento do Brasil e tal. Conte isto pra gente, esta nova fase. É muito legal porque no Twitter as pessoas falavam muito que o Brasil tava dando tudo errado porque eu tinha me convertido. Alta do dólar provoca a inflação recorde nos supermercados de São Paulo. Agora, imagens ao vivo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não exige mais um esforço de imaginação. Município de Mariana, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2015.
Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 250 mil mortos pela Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em seu perfil, em uma rede social, que o imunizante não será comprado pelo governo. Vocês que devem acompanhar as redes sociais devem ter visto esses movimentos no Twitter. Então as pessoas brincavam muito com isso. E aí depois que eu voltei com o Miss Bumbum, eu aproveitei para brincar que agora o Brasil vai voltar ao eixo, né? Então, na verdade, eu só estava brincando com o que as pessoas já estavam brincando antes, né? Então eu disse, não, agora que tá voltando, a minha vida voltou o quê? Ao normal, digamos assim, o Brasil volta ao normal. Chegaram as primeiras 120 mil doses prontas da vacina Coronavac produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Nesse momento a gente vê ali o preparo da dose que vai ser aplicada na Mônica. Vamos acompanhar. O ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Tome vacina! Correta. A gente sentiu isso. Eu postei o anúncio do retorno da impressão Miss Bumbum. Deu quase 3 milhões de impressões no Twitter. 58 mil curtidas. Viu? Mas é verdade. Foi um momento icônico mesmo. Eu e meu namorado, todo dia, quando eu acordo, às vezes eu gravo algum story e eu fico assim, bom dia, gatinha Miss Bumbum. E o meu namorado, ele é uma pessoa que ele é muito alheia a tudo, assim. Ele não sabe quem é ninguém, ele não conhece ninguém. E eu praticamente pus a força na vida dele, André Surak. E aí ele sempre fica falando agora também, bom dia, dona Furacão da CPI. E no dia que isso aconteceu, você não tá entendendo, assim, eu acho que assim, se o seu post tem, sei lá, 6 mil comentários, provavelmente uns 1000 são as pessoas me marcando, falando assim, Vitor, vem ver isso. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, eu acordei, acho que foi numa segunda-feira que você anunciou isso, bem cedo, e eu fiquei assim, não é possível. O que tá acontecendo agora já era, entendeu? Tudo vai se alinhar, eu tenho certeza. Bom dia, gatinha Miss Bumbum. Bom dia. Bom dia, dona Furacão da CPI. Bom dia. Sim, a sensação é essa. Me conte uma coisa, ainda falando sobre essa divulgação babadeira que foi a tua volta agora como sócia, né? Você tá como sócia do Miss Bumbum, do concurso. Teve uma matéria do UOL, se não me engano, de dezembro, que dizia que você não iria mais fazer poses sensuais, né, alguma coisa assim. E aí você nos surpreendeu e graças a Deus com essa postagem que foi uma postagem que eu de verdade não vejo como sensual, porque eu acho que você já tá numa categoria de celebridade que transcende, sabe, assim, que o Jair Me Arrependi usa você de gif, assim, a galera usa muito gif seu pra responder, pra brincar, e sempre positivamente. Mas o que mudou desde essa matéria de dezembro, que tinha um posicionamento assim de, não vou mais fazer um trabalho assim, com a minha imagem, e essa postagem que foi uma postagem muito sexy. Na verdade, o que acontece? De setembro a novembro agora do ano passado, eu passei por um período muito delicado da minha vida, onde vocês devem ter acompanhado um pouquinho, eu sofri uma decepção, né? Com a igreja, e a gente não quer entrar muito nisso. Ali houve um divisor de águas na minha vida, porque durante 6 anos eu repetia o que eu aprendia. Então, tudo que eu aprendia, eu obedecia. Então, as minhas falas, tudo que eu vivi nesses 6 anos, era o que eu vivia, né? E o que eu vivo, eu prego. Então, de acordo com a orientação que eu recebia, eu colocava aquilo na minha vida. Então, naqueles 6 anos, eu aprendi que esse comportamento, de uma certa forma, seria pecado. Quando aconteceu essa decepção, eu vi que pecado tá muito além de uma roupa. Eu acho que o pecado tá em você machucar as pessoas com as palavras, em você humilhar as pessoas, em você se sentir superior a elas, entende? Então, eu acabei entendendo outras coisas que antes eu via como uma forma religiosa, entende? Digamos que eu encontrei hoje um equilíbrio para entender que a gente não tem o direito de julgar ninguém,
que as pessoas são livres, que tudo foi feito por Deus e para Deus. As pessoas dão mais poder pro diabo do que ele realmente tem, porque a gente tem o livre-arbítrio, né, da escolha de querer todos os dias ou ser bom ou ser mal. Então, digamos que eu cheguei numa fase da minha vida onde eu aprendi muita coisa, porque em 2014, vocês devem ter acompanhado, eu quase morri, né? Eu era muito vaidosa. E então, ali em 2014, faltava equilíbrio da minha parte. Eu era muito vaidosa, então eu passei do limite da cirurgia plástica, o que acabou acontecendo que eu quase morri, né? Acho que não é errado a gente ser vaidoso. O problema é o excesso da vaidade, onde você coloca a sua vida em risco em prol da beleza, né? Aí, quando eu passei por essa experiência de quase morrer, eu tive ali um choque muito grande em relação à religião. Porque eu passei por uma experiência sobrenatural, que se chama EQM, experiência de quase morte, onde eu vi minha alma saindo do corpo, então eu sei que existe um depois. E como a minha família já frequentava a igreja há 30 anos, eu acabei entrando, né, na Universal, como todo mundo sabe. Naquele período, foi bom pra mim, porque ali eu já tava muito louca, eu era viciada em cocaína, álcool, então a fé ali naquele momento foi muito bom pra mim poder me encontrar, me alinhar, enfim. Só que eu acho que todo mundo que se converte no início passa por esse período que eu passei, que é o período de fanatismo. Não sei se vocês já conheceram alguém que se converteu. Sim, eu conheço uma amiga minha que, nossa, por 3 anos era muito difícil lidar, assim, qualquer coisa que a gente falava era um absurdo, assim, e a gente acabou até se afastando dela nesse período. E eu, inclusive, consigo comparar muito ela com você com ela, porque ela também entrou, atualmente ela está numa fase de total equilíbrio, que ela consegue separar tudo justamente o que você falou, assim, eu vejo muito disso, eu vejo que hoje em dia ela conseguiu entender o que colocavam ali como uma forma de doutrina e o que é de fato verdade. Eu acho que tem muito disso. Isso, exatamente. Então, eu acho que todo mundo que passa ou conhece alguém que passou, passa por essas fases, né? A conversão, daí tu vai pro fanatismo, tu acha que tudo é pecado. Porque o que acontece? Quando você tem realmente um encontro com Deus, que é conhecer Jesus de verdade, é tão bom. Eu costumo falar, porque assim, antes a louca da Andressa ou de Uraque, eu gostava muito de droga, tá? Eu gostava muito de cocaína. Eu era loucona. Aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi tão bom que eu disse assim, nossa, essa é da pura. Muito bom. Eu me viciei na Bíblia, entendeu? E tudo que vai demais faz mal. Até a palavra de Deus. Se ela é em excesso, ela faz mal. Por isso que tudo tem que ter o equilíbrio, entende? Então eu acho que eu cheguei nessa fase. Talvez foi necessário essa ruptura, essa decepção, porque eu acho que eu aprendi a nunca colocar a confiança no homem. É isso que a gente tem que aprender, sabe? Porque as pessoas sempre vão decepcionar a gente. Deus nunca vai decepcionar, Deus nunca vai nos machucar, Deus nunca vai nos trair, Deus nunca vai nos abandonar, né? Ele tá ali sempre esperando a gente de braços abertos. Então foi isso que eu entendi. Que a minha fé, ela não tá num tijolo, ela não tá num CNPJ, sabe? Que dentro do meu quarto ali, eu posso fechar a porta e falar com Deus, sabe? Que a fé, ela é individual, que eu não sou mais digna de Deus do que qualquer um de vocês, entende? Qualquer um de nós tem acesso a Deus numa oração, numa conversa. Digamos que eu encontrei essa fase de equilíbrio com a tua amiga agora. E nessa fase, depois dessa fase, Andressa, que você encontrou o equilíbrio, aí você recalibrou, como você mesmo disse, foi o Cacau Oliver, criador do Miss Bumbum, que foi atrás de você? Foi você que foi procurar ele? Como é que se deu esse retorno? Assim, quem tira pra dançar? Olha, o Cacau, ele sempre foi meu melhor amigo. Já faz mais de 11 anos que eu conheço ele. E na época eu era bailarina do Latino. Latinete? Isso, Latinete. E aí eu procurei ele pra ele ser meu assessor e ele não quis muito trabalhar comigo não na época, porque ele é ótimo, né? Daí ele olhou pra mim, ele nem deu muita... Ele falava, né? Ele fala da tatuagem na barriga, ele fala que achava que você não tinha
qualidade pra ser uma estrela, que ele olhou pra sua tatuagem, que você tinha uma tatuagem grande na barriga, e falou, ai não, essa não, vamos pra próxima, e te negou, né? Foi, bem assim. E aí depois veio o Miss Bumbum, o primeiro Miss Bumbum eu não ganhei, né? Eu botei laque no meu bumbum, e aí o meu bumbum parecia que tinha estria, porque aquele laque secou, e aí ficou horrível. Craquelou, né? Craquelou e ficou parecendo... Qual que é a do laque? Eu sabia que tinha a do laque pra segurar, deixar firminho, não é? Falaram, só que esse laque me traiu. Olha aí, gente. É uma ideia ótima no papel. No papel é ótimo. Sigam a Andressa para mais dicas fitness, hein? Aí depois veio o Miss Bumbum, e aí eu fui vice Miss Bumbum, e já vai fazer agora 9 anos, né, que eu ganhei o concurso, então são 9 anos já de vice Miss Bumbum, me tornei eterna vice Miss Bumbum, e quando eu me converti, eu recebi a orientação de me afastar dele. E como eu tinha, de uma certa forma, medo de Deus, medo do diabo, medo do inferno, eu tava bem traumatizada, assim, com essas coisas espirituais, eu me afastei dele. E depois eu até pedi perdão pra ele na entrevista da Antônia, eu acho que vocês devem ter visto, né? Porque ele entendeu esse período de conversão, ele entendeu que era uma fase, porque a gente sempre trabalhou junto, sabe? A gente sempre foi muito amigo, acima da parte profissional. A gente viajou para vários países juntos. A gente sempre foi muito amigo. Ele me ajudou muito. Quando eu quase morri em 2014 também, ele esteve junto com a minha mãe no hospital. Então foi uma pessoa que esteve comigo nos momentos mais difíceis. E agora, em setembro a novembro, que eu digo que foi o meu fundo de poço depois da minha conversão, foi ele que me estendeu a mão, foi ele que me emprestou dinheiro, entendeu? Aquela pessoa que supostamente, né, me levaria ao inferno, foi o que me salvou do inferno, literalmente. Porque eu estava vivendo uma fase infernal, digamos assim. Nos momentos que a gente mais precisa é que a gente realmente vê quem é que tá do nosso lado, né? Ou faltar saúde ou faltar dinheiro é que você vê quem realmente são os verdadeiros. Então ele foi uma pessoa assim que me estendeu a mão no momento que eu mais precisei. E aí eu acho que foi a minha mãe que falou pra ele, porque eu comecei a pirar, sabe? É que eu não quero entrar muito, porque foi muito traumatizante pra mim isso. Eu não tô pronta ainda pra falar sobre isso. Claro. Mas eu acho que foi a minha mãe que falou pra ele, porque eu quase internei no hospício, pra vocês terem ideia, o negócio foi punk. E aí a minha mãe, eu acho que falou com ele, porque a minha mãe sabia que ele sempre foi uma pessoa que se preocupou muito comigo, sabe? E aí eu acho que foi essa ligação que houve, que daí ele começou a falar comigo, porque ele tava muito preocupado comigo, de eu cometer uma loucura ainda, alguma coisa assim, sabe? Aí a gente voltou a conversar, ele me emprestou dinheiro, porque eu não tinha dinheiro pra nada. E aí que a gente começou a falar, porque ele tá morando fora do país, né? Ele tá morando no exterior. Ele foi pra Portugal, né? Ele tá morando em Portugal. E o Miss Bumbum já não existia mais, ele já tinha encerrado o Miss Bumbum. E aí ele falou, Dessa, o que tu acha, né, da gente voltar com o Miss Bumbum? E pra mim foi um presente, porque agora faz 10 anos, né, do concurso, e veio me ajudar como mulher, sabe, na minha autoestima, porque eu voltei a ser vaidosa, coisa que eu já tinha perdido nesses últimos 6 anos, vocês devem ter me acompanhado, eu tava, eu tinha medo de tudo, sabe? Tudo eu achava que era pecado. Se eu tivesse um leve decote, eu achava que era pecado. Uma noia, assim, que é perigoso. Tu te torna escravo, tu te torna prisioneiro, entende? E eu estava prisioneira dos meus pensamentos, sabe? Porque eu achava que isso desagradaria a Deus, sabe? Então eu tinha medo de assistir série na Netflix com meu filho pra não contaminar minha mente. Olha a loucura. Mas tem umas que são ruins mesmo, Andressa. Umas que não é bom ver mesmo, não. Tem umas séries que são meio escrota mesmo. Tem umas séries mesmo. Vou te falar que eu tenho um caminho inverso ao seu. Eu era full da igreja católica, mas assim, full desde pequenininha. E a gente que é mulher, a gente desde criança é educada a baixar a cabeça pra tudo. Além de todos os fatores religiosos, o mundo não foi feito pra gente, né? A gente que tem que se adaptar ao mundo. E eu tinha exatamente essas noias que você teve, que foi quando eu comecei a descobrir
o mundo e as possibilidades dele fora dos muros da igreja, e que tudo bem em algumas coisas, sabe? Tudo bem, eu não podia, eu fiz faculdade de moda, eu não podia fazer faculdade de moda porque era vaidade. E aí eu lembro que eu fui muito temente a Deus a vida inteira, e quando eu entrei na faculdade de moda, comunidade LGBT lá, super me acolhendo, meus melhores amigos, e aí eu conheci um mundo maravilhoso que é aquilo ali, e aí, eu acho que você passou por isso, que é a sensação de, assim, olhar pra cima, olhar pro lado e pra trás, pensar assim, ai meu Deus, não vai vir nenhum trovão, e aí você vê assim, olha, não vem nenhum trovão, não tem a ira de Deus, não, tá de boa. É isso aí. É isso. Bem isso, exatamente. E foi isso que eu passei, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, tudo coopera para o bem. Eu acredito que na vida a gente tá sempre aprendendo. Eu acredito que todos vocês devem pensar totalmente diferente do que 10 anos atrás, né? Lógico. Nem do que ontem até, né? Uhum. Então a gente tá sempre mudando, às vezes a gente gosta de uma coisa, daqui a pouco a gente não gosta mais. Então a vida é isso, né? A vida é um privilégio. Todo dia a gente acordar, respirar e ter a oportunidade de fazer novas escolhas. Ontem a gente errou. Hoje, se a gente fizer outra escolha, a gente não vai errar. Ou vai errar de novo e vai aprender, entende? Então, por isso que a gente tem que dar valor, sabe? E foi bom. Eu acho que quando a gente sofre de verdade, a gente se torna mais humano. A gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente começa a ter uma visão diferente, sabe? Porque quando a gente tem tudo, a gente na verdade não dá valor pra muitas coisas. Aí você perde aquilo, você diz, poxa, como aquilo era importante. Vocês, vocês elenco B do episódio, vocês já tiveram alguma prova disso, assim, de se surpreender com algo que vocês estavam renegando ou evitando? Vocês já tiveram alguma vivência, assim? Ser bicha, né? Acho que ser bicha é isso o tempo inteiro. Pra mim, foi ser bicha no trabalho, assim. Por muito tempo eu trabalhei num jornalão que, tipo, quanto menos bicha você fosse, mais chance você tinha de subir. Quanto mais coisa, menos universo gay, LGBTQ você escrevesse, mais chance você tinha de ser alguém um dia. E eu tentei por muito tempo ser alguém que não era, assim, que eu não era escrever sobre coisas que eu não queria, fingir que eu era o cara que se importava com uma entrevista com o Guido Mantega, tanto quanto eu me importava com uma entrevista com a Hebe Camargo, assim, porque eu queria subir, aí na real eu só queria entrevistar a Hebe Camargo. Lógico. E daí, pra mim foi isso, assim, foi me dar conta e abraçar o que eu era e entender que o que você é vai te levar pra outro lugar, assim, pode não ser no clubinho que você quer, mas é em outro clubinho, assim, que imagino que seja o que a Andressa tá passando agora. Eu imagino que quanto menos você é você, eu digo isso que a Andressa falou, hoje nós somos e pensamos como hoje, não pensamos mais como ontem, e esse é o nosso ponto de equilíbrio, é o melhor que nós podemos ser e fazer hoje, por nós mesmos. Talvez amanhã a gente fique ainda, né, melhor, mais radiante e tudo mais. Mas quanto mais a gente evita ser isso, eu imagino, mais a gente se descontrola e fica porra louca mesmo. E eu não tô falando só do caso que a gente viu da Old Urak, como ela chama, mas a gente, na vida, eu já fui, assim, muito porra louca quando eu tava também indo por outros caminhos, evitando várias coisas que era ser eu mesma. Acho que todo mundo, quando tenta sublimar e abafar quem é de verdade, dá uma despirocada, né, que chama? Não sei se despirocada é a palavra. Não, é total, assim, eu acho que acaba acumulando tanto, né, que uma hora começa a sair, não adianta, e aí sai de formas que não seriam certas, né, a gente acaba extravasando por um lado totalmente errado da história. Acho que acontece muito isso. Andressa, a gente leu Morri Pra Viver, já me arrependi eu, sim, e temos os livros. Eu tirei uma foto com ele aqui do lado, inclusive. Justamente por isso ter sido parte de um outro período, de um outro momento. Se agora você pretende marcar uma nova fase com um novo livro, até porque, pedi para ouvintes fazerem perguntas e assim, 300 zilhões foram sobre livro. Ela vai escrever livro? Eu quero um livro. No Morri Pra Viver, a única coisa que eu me arrependo foi de ter endeusado a Universal, sabe? Agora o resto ali, tudo foi real, verdade. Não me arrependo de ter escrito porque ajuda muitas pessoas, sabe? Principalmente quem estava na prostituição ou ainda está. Quem passou o que eu passei, enfim, desde o abuso até presidiárias dentro do presídio, né? Que eu já fiz muitas palestras em presídio feminino.
Então, o livro Morri para Viver foi, na verdade, uma coisa assim que eu digo que foi o próprio Deus que me pediu. Era como colocar um lixo para fora. Digamos que aquele lixo tivesse todo dentro de mim, me culpando, sabe? Eu não sabia me perdoar. Então, o Morri para Viver foi um livro muito corajoso, porque eu fui muito atacada de todos os lados, a minha família. Até o Cacau disse, Dessa, não fala tudo, pelo amor de Deus. Porque não é fácil, né, você assumir para um país extremamente preconceituoso o seu passado da maneira que eu coloquei ali. Ah, foi corajosa, viu? Então, assim, eu entrei em assuntos bem delicados, né, do meu irmão, de cachorro, assuntos bem delicados, assim, que... Na verdade, o mundo é muito hipócrita, né? As pessoas, todo mundo tem seus pecados, todo mundo faz os seus erros, só que normalmente ninguém fala que faz ou fez. Aí, na frente de todo mundo, a gente é o filho bonzinho, mas, na verdade, todo mundo tem o seu passado, né? Ô, Andressa, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o livro. É verdade que ele vendeu 1 milhão de exemplares? É verdade, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Posso aproveitar e entrar nisso? Queria que você contasse pra gente da operação de guerra que foi esse livro. Porque eu fui uma das primeiras pessoas a ler na imprensa e eu tive que pegar esse livro da mão do vice-presidente da TV Record. Foi o primeiro repórter que ele entregou. Sério? Exatamente, foi uma coisa muito que nunca aconteceu na minha vida. Não assim. foi aquele PDF assim que vem com Não, então, exatamente, o PDF que te manda por e-mail, já forward, já encaminhado de outros, não. Eu tive que ir até a sala do vice-presidente da TV Record, ele fechou a porta, ele me deu um exemplar. E era uma coisa muito grande, era uma operação muito grande da TV inteira por trás desse livro, né? Eles botaram o melhor repórter investigativo para fazer esse livro com você, que é o Caramante. Eu sei que tem muita história por trás. O que você pode contar dessa mobilização gigantesca de um canal de TV por trás desse livro? O coautor, na verdade, foi o Douglas Tavolaro, que hoje ele é da CNN, né? Da CNN, uhum. CEO, como é? É CEO, é que fala, né? CEO da CNN. E... quando eu contei a minha história pra ele, ele achou aquilo fenomenal, assim. Ele, na verdade, que investiu, né, pra que houvesse esses repórteres atrás da minha história, pra ver se era verdade. Porque ele não iria colocar o nome dele como coautor se não fosse algo real, né? Então, ele botou a equipe de jornalista, Nossa, foi, assim, um trabalho muito bem feito, o livro foi muito bem escrito. Eu acredito que foi por isso que vendeu tanto, né? Porque houve um trabalho muito bem feito de todas as pessoas envolvidas, de todos os jornalistas, de todas essas pessoas que se empenharam para fazer o livro. Foi muito bom, foi muito bom. Tanto que o segundo não vendeu tanto quanto o primeiro, né? Porque o primeiro houve mesmo esse trabalho de excelentes profissionais para que ele ficasse... E o Morri para Viver você escrevia mesmo, assim, você sentava com essa galera que tava lá e você eu contava, opinava, fiquei assim. horas, foram horas de entrevistas, assim, eu não me lembro agora exatamente, mas foi muitos dias contando, porque para lembrar de tudo, né, porque foi lá da minha infância, depois o período da minha adolescência, depois a parte... Porque normalmente todo mundo, eu acho, que meio que bloqueia os traumas. E ali eu tava mexendo nos traumas, entende? Ali eu ainda não tava totalmente curada de quem eu era. Eu tava num processo de cura. Então foi muito difícil pra mim falar de alguns assuntos, sabe? Foi bem difícil mesmo. Por isso que eu falei, o Morri para Viver era como tirar o lixo que tava dentro de mim. Foi uma sessão de terapia, né? Isso. Pelo menos foi remunerado. Exatamente. Mas e aí, vai ter outro? Não vai ter outro? Fez um mistério, hein? Então, eu não penso se eu vou ou não fazer. Já me propuseram até pra falar o que aconteceu comigo nesse período, enfim. Mas eu não sei, eu acho que eu teria que viver mais alguns anos pra escrever mais alguma coisa, porque o objetivo é ajudar, entendeu? E a recém foi feito, se tu fará pra pensar, faz pouco tempo, né? Imagina, faz 5 anos. 5 anos é pouco tempo ainda. Tem que viver mais uns 5 anos ainda pra poder... Já vou sugerir o nome, tá? Vivi pra contar. E aí tem que... que é a continuação. Você viu o documentário da Britney Spears que o New York Times fez? Não. Documentário maravilhoso sobre a Britney Spears, que saiu agora. E eu assistindo esse documentário, eu pensei, a única vida brasileira que seguraria um documentário que nem esse é a Andressa Urach. Eu também, eu pensei na mesma hora.
não é um livro, é um documentário, e já fica o convite. Aqui já tem 4 produtores executivos aqui interessados. Chico Felice, melhor nome, viu, Andressa? Pra melhor biógrafo. Você toparia abrir tudo da sua vida ou você acha que ainda não é o momento? Inclusive esses fatos mais recentes. Então, eu não sei. Sabe que, tipo, a gente tá em fevereiro, né? Março. Março. É muito pouco, faz que eu tô me curando faz uns 3 meses, ainda tô um pouco machucada. Acho que pra falar ainda tá bem delicado, né? Tá bem delicado ainda. Que eu acho que quando a gente pode falar de alguma coisa, a gente tem que estar totalmente curado daquilo, sabe? Com certeza. Porque senão a gente vai acabar falando coisas que depois a gente se arrepende. E se machuca de novo, né? Machuca. Eu tô amando você, né? Cara, você tá numa fase muito sensata, muito elegante. Tirem o troféu de fada sensata da outra do Big Brother, gente. Andressa, sobre Big Brother, reality show, toda essa cultura que a gente vive, você toparia voltar pra Fazenda ou pra um Big Brother da vida? Tá tendo No Limite agora, né? Sendo preparado na Globo. Você iria pra algum desses? Eu iria. Eu adoraria. Eu acho que eu amaria participar de um reality show de novo, porque seria uma Andressa totalmente diferente. Não que eu não fosse barraqueira, porque eu sou braba, tá? Não, mas aí é que tá. Ser barraqueira ou não define o caráter de ninguém não, gente. Eu sou braba. Não porque as pessoas pensam assim, nossa, ela mudou, ela é quietinha, calminha. Não, eu sou braba. Ninguém nesse programa vai te julgar, tá? Que a audiência desse podcast... Pelo contrário. Ai, nossa, seria tudo em nossas vidas, Andressa. Pra você ter noção, a fandom desse podcast chama Vileiros, que é só a galera de vila, que a gente se entende, tá? Você será super acolhida. Mas olha aí, gays do Twitter, a Andressa tá abrindo a possibilidade de vocês ganharem GIFs novos. Conta uma coisa que eu nunca ouvi, que eu já ouvi o Cacau falar, mas você nunca. O Cacau já disse que você quase já foi pro BBB, que você chegou aí pro Rio, entrevista, isolamento e o caramba. Conta pra gente quando foi isso, como é que foi. Pelo amor de Deus, eu não vou viver sem saber disso. Foi muito legal. Você sabe que eu sonhava entrar no Big Brother, então eu era bem novinha, eu tinha feito um vídeo. Eu não sei se eu tinha 21 ou 23 anos. Eu fiz um vídeo pra participar do BBB, fiz inscrição e tal na época. Aí depois que eu conheci o Cacau, acho que foi ele, eu não me lembro como é que foi a história. Só sei que eu lembro que eu fui um ano antes da Fazenda. Eu participei pela entrevista, aí eu sentei assim, tinha um monte de gente... E aí eles me perguntavam um monte de coisa, e na época eu contei do meu passado. Eu não tinha feito o livro ainda, né? Eu contei das coisas loucas que eu fiz. Eu acho que eles ficaram muito assustados. Eles pensaram, meu Deus, vou botar essa louca na rede nacional, que perigo. Ai, por que choras, Boninho? Aí, na época, não era tanto quanto é hoje, né? A gente sabe que evoluiu muito, assim, as notícias, as exposições, principalmente em relação à mulher, né? Hoje as mulheres, elas estão muito mais, assim, se mostrando muito mais. Na época do Miss Bumbum, era algo novo, assim, não era tão explícito, né? Como é hoje. Até a internet não era tão evoluída quanto é agora. Mas você serviu tudo na Fazenda, então não importa se você foi pro Big Brother. Daí não deu. Mas eu lembro que eu fui, e aí fui pro hotel, daí depois fui pra entrevistas, só que daí não passei. E aí no outro ano teve da Fazenda, daí eu entrei na Fazenda. E você ficou bolada de não ter entrado no BBB? Chorei, fiquei muito triste. Boninho, faça justiça, José Oliveira. Agora eu tenho uma pergunta pra você, Andressa. Muito importante essa pergunta, porque eu sempre fico muito fascinado com a sua oratória. É muito boa. Eu preciso saber da onde que veio isso, porque assim... Aquele discurso do Olha Brito, sinceramente, por mim, sabe? Assim, é uma metralhadora de palavras incríveis em 30 segundos, que assim, eu acho que nem alguém que é um filósofo conseguiria fazer isso. Conta pra mim um pouco disso, porque eu fico realmente impactado. Entre a Bárbara e a Denise, quem você gostaria que ficasse na Fazenda e por quê? Olha, Brito, sinceramente, por mim poderia sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo, até usar pomada vaginal para o fungo que ela tá tratando. Denise só come e caga. Então, pra mim, Brito, a diferença das duas sair, pra mim, elas não acrescentam em nada aqui dentro, porque ambas não sabem cuidar da casa e ambas fingem que gostam dos animais.
Ai, gente, não. Você sabe que eu acho que é o dom da comunicação, né? Eu acho que cada um de nós, quando a gente decide trabalhar desde da internet ou jornalismo, eu acho que vocês, mais que ninguém, devem saber disso, né? É amor de falar com as pessoas, é amor de comunicar. Então eu acho que cada um tem o seu jeito de ser, de falar, né? Então eu acho que é a característica de cada um, assim. Então não tem segredo nenhum, não. Mas é porque é muito bom, é que você não treme um segundo. E você tá lá falando que Denise come e caga, Bárbara é um exemplo de sexo. Tem que passar na pinacoteca do MASP aquilo dali. E como é que é a sua relação atualmente com a Denise e com a Bárbara? A Bárbara, eu não vi ela pessoalmente depois do reality, mas eu pedi perdão pra ela em vários programas de televisão. Depois ela disse que ela não aguentava mais de tanto, ela já tinha me perdoado, ela não aguentava mais de tanto perdão. Mandei por direct também, pedindo perdão pra ela. Porque eu era terrível, né, gente? E eu não tinha filtro. E se ela quer Ibope com barraco, eu vou falar com certeza tudo que eu penso sobre ela, de relaxada que ela é aqui dentro. Relaxada é a sua, não posso falar que é ao porque as suas calcinhas estão cheias de corrimento ali no quarto pra você lavar. E eu falava no ao vivo, porque eu pensava assim, na edição eles vão cortar. Então no ao vivo não tem como me cortar, né? E aí no ao vivo eu falava. Porque na verdade eu queria marcar, né? Eu amei esse conceito da edição do ao vivo. Porque na Fazenda foi tudo muito pensado na minha cabeça, sabe? Porque assim, como eu contei no livro Morri Pra Viver, tudo que eu fiz foi pra ficar famosa. Esse era o objetivo, entendeu? Então, por onde a gente iria? Tanto que eu cheguei ao Cristiano Ronaldo, porque seria o ápice da fama. Que também é maravilhosa essa história. Mas a gente vai entrar nesse assunto aí, E aí, quando eu entrei na Fazenda, foi pensado também, sabe? Eu pensei em ser a vilã. Porque eu pensava assim, nas novelas os vilões eles são sempre lembrados. E eu não queria entrar num reality, sair e ninguém saber quem eu era. Então, quando eu entrei na Fazenda, por exemplo assim, nas primeiras semanas eu fiz a ideia de ser a má, né, da história. Só que eu nunca imaginei que eu ia ganhar tantas roças. Eu nunca imaginei que ia ficar tanto tempo. Aí eu pensei, vou sair nas primeiras semanas, né? Daí eu lembro que no início eu botava umas roupas longas, sabe? E aí o Ivo não gostava do cavalo, eu colocava ele pra cuidar do cavalo. O Gominho não gostava da lhama, eu colocava ele pra cuidar da lhama. Aí eu queria ser má, né? Só que daí eu fui ganhando as roças e fui ficando. Daí eu cansei de ser má, porque eu não sou má 24 horas, né? Só que daí eles começaram a me irritar de verdade, porque eu tava tranquila. Daí eles começaram a me irritar que eu virei mal de verdade. E aí depois eu fiquei bem malzinha mesmo. Eles tiraram o meu pior. Mas o reality show é isso. Ele tira uma emoção da gente que nem a gente sabe que a gente tem, sabe? Por exemplo, é uma raiva excessiva que tu nunca imaginou que tu tinha. São sentimentos que afloram em você que talvez aqui fora tu não teria. Que nem eu disse, gente, eu nunca cuspi nem no chão. Lá eu cuspi 60 vezes no Matheus. Ridículo! Babaca! Ridículo! Machista! Escrota! Você é preconceituoso de um enrustido! Preconceituoso! Calma, gente! Entendeu? Eu fiquei desidratada de tanto cuspe. Escuta, você tá acompanhando Big Brother Brasil, ou não? Às vezes sim. Ultimamente eu não tenho conseguido, mas até a Carol eu tava acompanhando. Acho que 70% da população brasileira tá nessa, hein? Todos nós. Até a Carol a gente tava também. Eu queria saber exatamente isso, porque você tava falando sobre essa ira, esses sentimentos excessivos, assim. A gente que tá confinado em pandemia, a gente já tá um pouco, assim, dando uma excessiva ligada pra terapeuta, talvez. Quem tem terapeuta, quem não tem desconta nos outros.
Te ocorreu isso de assim, coitada dessa daí, quando sair vai ser cancelada e não vão entender? Foi, tanto que eu fiz um post para que ela se sentisse acolhida, na verdade, né? Porque eu sabia que o mundo tava contra ela. E tudo que é demais eu acho que é ruim, entendeu? Tudo bem, a gente não... Talvez, que nem eu digo, se naquela época da minha fazenda a internet fosse como é hoje, essa coisa de cancelamento, eu teria sido cancelada, porque não foi uma atitude legal da minha parte, o meu comportamento, as minhas atitudes. E dentro do reality, tudo se torna muito intenso. E numa edição de programa, vocês sabem que não dá pra colocar tudo que é falado. Às vezes tem que cortar porque tem pouco tempo. Por exemplo, se a gente conversar 3 horas e tiver que ser 1 hora de programa, muita coisa a gente vai perder, né? A gente só vai enxugar e pegar o principal. E assim é o reality show. Só que lá dentro são vidas humanas reais, sentimentos reais, que existe início, meio e fim de história. Só que não tem como você colocar num programa de 30, 40 minutos que vai numa rede nacional o que aconteceu um dia inteiro. Então vai só os pontos principais. Então quem se destaca são os barraqueiros, porque é o que o público quer ver, entendeu? Então quem vai aparecer mais são os que se envolvem em algum tipo de situação que vai criar no público ou raiva ou ódio, porque é isso que mantém a gente assistindo reality, né? Porque até se fica sem graça, tu diz, ai, não tem ninguém brigando, ninguém fazendo barraco, nem quero assistir mais. Porque é isso, entendeu? Então, quando eu vi que aconteceu assim de todo mundo contra a Carol, eu pensei, poxa, aí já é demais, entendeu? Ela é humana, ela é um ser humano, né? Não é um programa de televisão, a gente não pode julgar uma pessoa por causa de um programa de televisão, até porque ela tem uma vida fora, ela tem uma família, ela não é aquilo, ela viveu aquilo e talvez aqui fora ela não teria aquele comportamento, entendeu? Assim como eu não cuspo no rosto de ninguém, nunca cuspi, foi só lá dentro. Então, parece que aqui fora ela tem esse comportamento sim, me fala. Tem isso também, que eu já ouvi falar. Mas eu tenho alguns amigos que já participaram do Big Brother e eles falam exatamente isso que você fala, que é muito intenso. E quando a gente para, é porque eu acho que a gente tem uma visão muito distorcida, né? Eu acho que a gente às vezes fica pensando assim, é o máximo, eles vão pra casa, tem as festas, não sei o quê. Só que quando a gente para pra analisar, de fato, existe toda uma rotina caótica ali dentro, que é provavelmente para desmantelar todo mundo mesmo, sabe? Acorda às 8 da manhã para fazer um raio-x, tem hora para isso, tem hora para aquilo, aí tem. Agora, né, no Big Brother principalmente, a questão da xepa, que a comida já é diferente, é mais racionada. E aí, assim, cara, imagina, aí você, depois que você comeu um ovo, você vai ter que fazer uma prova de resistência que você vai ter que ficar em pé durante 40 horas, entendeu? Então, assim, tudo isso desestabiliza muito a gente. E aquela casa é horrível, cheia de cor, aquilo deve deixar todo mundo mais doido ainda. Os quartos são totalmente bagunçados. Então, assim, gente, eu não ia durar um dia. Eu também não. Negócio. E não tem cabras, né? A fazenda tem bichinho. Ainda tem uma alienação ali, pelo menos, que você deve ser até um pouco mais terapêutico você cuidar dos bichos ali. Sim, a fazenda é muito terapêutica em relação a isso, porque a parte da manhã a gente passa trabalhando, então ocupa a tua cabeça. No Big Brother deve ser muito pior, porque não tem o que fazer, é pequeno, é esse excesso de cores que polui a tua mente. Imagina, pessoas totalmente diferentes, com bagagens diferentes, com culturas diferentes, um querendo aparecer mais que o outro, porque tu vê o teatro, né? Isso que era uma coisa que me irritava muito, porque eu via as pessoas contracenando na câmera, eu dizia, para, tá feio isso. Quando a galera fica sozinha, né? Eu já achava tosco isso em novela, quando tem uma pessoa sozinha na novela falando assim, o que será que eu vou fazer? Não sei o quê. E aí, corta no BBB, a pessoa sozinha no quarto assim, estão todos contra mim, mas tudo bem, eu tenho a minha força de vontade. Exatamente, entendeu? A pessoa tá falando sozinha porque ela sabe que ela tá sendo gravada, então é um teatrinho. E aí, você lidar com isso é muito ruim. Por exemplo, que nem eu tenho muito essa coisa de justiceira, sabe? De defender os outros. Se alguém tá sendo injustiçado do meu lado, eu acabo pegando a briga da outra pessoa. Então, você tá dentro de um reality com pessoas que, de repente, tu criou uma amizade. Aí a pessoa não se defende, aí quando vê tu já tá brigando por causa dela, aí tu tá brigando por 1 litro de leite que aqui fora tu não brigaria, entendeu?
Um bebeu mais que o outro, não é pra beber, ou sei lá, sabe? Que nem eu. Eu escondi as bebidas na festa. Nossa, sensacional essa história. Eu acho Porque eu queria beber mais, entendeu? Eu pensava assim, daqui a pouco vai acabar, eu preciso guardar pra beber mais que os outros. Não, tá correto. Dependendo da bebida, eu escondo também. Tá correto, porque é uma mensagem até para o jovem sobre o meio ambiente. Não vai ter sempre no futuro, você precisa guardar recursos. A Andressa sempre servindo mensagens pra gente. Bom, como a gente sabe, Andressa, hoje tem um podcast que bota a audiência no seu devido lugar. Portanto, mais do que simplesmente assistir de um jeito passivo, o público aqui ele tem a chance de trabalhar para mim de graça. Ele manda perguntas que facilitam o meu trabalho, que facilitam a minha vida. Por isso eu dormi esses dias. Então, Andressa, eu vou ler aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, que são seus fãs. Você responde aí se você se sentir à vontade. Se você não se sentir à vontade, você pode xingá-los, que também é outro diferencial do nosso programa. Os ouvintes, eles são esculachados, eles gostam disso. O ouvinte é tudo gentinha. Júlia Matos pergunta: quando você teve insight, assim, de se afastar da vida de igreja na rotina que você tinha, que você frequentava? Quando que veio, assim, um estalo? Quando eu me decepcionei. Porque antes a minha vida era igreja, né? Eu só não ia na igreja, eu acho que era sábado. Os outros dias eu ia todos, de segunda a domingo. Caramba! Meu Deus do céu. Mas você trabalhava na igreja ou ia porque... Era tudo trabalho voluntário. É porque assim, eu amei a obra de Deus, sabe? Meu sonho era estar lá na África falando de Jesus. Eu amava, eu fazia de graça, voluntário mesmo, sabe? Eu amava estar na igreja, amava cuidar das pessoas, atender as pessoas. Você era obreira lá no Isso, caso, então. Mas então foi decepção, não foi com o serviço, foi tipo do topo da pirâmide pra baixo. Yes. Tá bom. Eu não sei se isso aqui essa menina tá me zoando, não. Giovana Dourado. Musa, você já ouviu Telepatia da Kali Uchis? Qual a sua opinião sobre o novo álbum dela? Se a Andressa não responder, eu respondo essa. Tá bom. Gente, eu tô há 6 anos convertida, eu não via nem Netflix, eu não sei nem do que vocês estão falando. A gente pode entrar numa questão dentro dessa pergunta. Agora você tem escutado músicas assim mundanas, Andressa? Você tem algum artista que você gosta? Voltei com o pagodinho, adoro um pagodinho. Ai, que maravilhosa. Eu gosto do Péricles. Periclão que virou TikToker, hein, gente? Ele é maravilhoso no TikTok. Não sei. Sim. Virou? Siga Pericles no TikTok, ele faz dancinhas, challenges. E você gravou também, né? Você lançou um single uns tempos atrás, em 3 versões, versão acústica, versão rock e versão normal. Não sou cantora, mas sabe que na minha vida, eu já fui tudo, né? Eu faço curso de tudo que é coisa, eu sei um pouquinho de tudo. Eu penso assim, o que a gente não sabe, a gente aprende. E não tem o que a gente não possa fazer, desde que a gente acredite na gente. Então, eu tinha lançado o 2º livro, e aí veio o convite de gravar uma música. E na época, eu pensei assim, poxa, então se é pra gravar, vamos ajudar com a música. Porque na minha cabeça era tudo ajudar, né? Sempre pensando de como levar Jesus de alguma maneira pras pessoas. E aí foi através da música que a gente fez. Eu conheci uma moça que é uma querida, a Elisa, que ela é compositora, ela compôs a minha história. E aí eu acabei cantando, o Rafael fez milagre, porque assim, eu não sou cantora, né? Mas hoje em dia, com um bom produtor musical, a gente vira cantora. E se eu disser por onde andei, nessa estrada louca, contramão da vida? E se eu disser o quanto errei, considerando essa loucura como minha melhor amiga? Tantos desejos me entreguei, morri pra viver, perdi pra ganhar, eu não sabia onde era o meu lugar.
Não, e eu amo que você já lançou 3 versões de uma vez, assim, lançou o single rock, lançou o single versão acústico MTV, remix do Alok. Eu gosto que quando você vai, assim, quando a Andressa que vai, ela vai. Eu sou dedicada. Ela não pisa, ela se joga. Ela é séria. Eu vou além. Você sabe que hoje eu fui ver, o Latino deu uma entrevista pra quem, falando, né, que eu fui latinete, daí eu olhei, ele botou assim que eu sou muito determinada. E tu sabe que o Latino foi muito legal, porque o Latino eu tava gravando um comercial de refrigerante, que eu trabalho como modelo desde os 21 anos, né? Aí eu tava gravando um comercial de refrigerante, onde ele cantava na época a música do Kuduro, né? E eu não era dançarina. Mas eu disse assim pro Latino, por favor, me dá a oportunidade de ser tua bailarina. Eu vou aprender a dançar, eu vou fazer tudo como tem que ser feito. E ele me deu a oportunidade. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, me tornei latinete, ensaiei com a equipe, né? Tinha coreógrafos na época, a gente viajou pra vários lugares. Por isso que eu digo, não existe não sei, entende? Porque tudo a gente aprende. E a gente tem que se permitir. Às vezes a gente não acredita na gente mesmo. Porque talvez na infância a gente ouviu que a gente não ia ser nada, a gente não ia ser ninguém, a gente não tinha um dom. E talvez um de vocês aí tinha o sonho, sei lá, de ser cantor. Aí alguém disse assim, tua voz é feia. E por que tu não pode cantar uma música? Entendeu? Quem disse? Se eu cantei 3 versões, qualquer um pode. Agora, isso que você falou sobre ser determinada faz muito sentido. Porque tem uma coisa sua que eu acho que eu morro de rir sempre quando eu lembro, inclusive, que é o telegrama legal. E, cara, sabe, se você não foi determinada ali, minha filha, você nunca mais será na sua vida, porque foi, assim, um esculacho e você tava lá plena, você não se descontrolou, você continuou, e até mesmo na Fazenda, né, com tudo que passa ali, e o pós-Fazenda, que a Record mesmo viu que você estava, né, muito popular, que todo mundo falava de você, e eles colocaram você na grade inteira, era André Surak o dia inteiro na Record. E olha, se você não é determinado desse ponto, né, para continuar, para dar trela, isso tudo realmente não serve de nada, e você é muito determinado, e eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que é muito, muito bom, assim, que você mostra que mesmo, tipo, em diferentes momentos você tem essa determinação para tudo, né? Tanto que a questão da igreja e agora nessa volta, você até reproduziu Gatinha Miss Bumbum com a Denise, que é maravilhoso no TikTok. Então, acho que ter essa determinação até para voltar, né, é muito interessante até para você sabe também. Que voltar, na verdade, eu digo que são 3 Andressas. A Old Urak, a irmã Urak e a nova Urak. Eu vou adotar pra minha vida, irmã Urak. Porque é aquilo que a gente tá falando, né, de mudança, de equilíbrio. Eu acho que todos nós, a gente tem um propósito aqui na Terra. Enquanto a gente não cumpre o nosso propósito, a nossa vida não acaba. Porque pra morrer basta estar vivo, né? E a gente tá vendo que com essa pandemia, nunca a gente imaginou que ia passar por isso, né? E eu acho que essa pandemia tá ajudando a gente a se entender, a dar valores pra coisas que talvez a gente não dava antes. Claro que tem pessoas que eu acho que nem sofrendo não muda, né? Mas eu acho que a gente, como eu falei, assim, tem a oportunidade de todo dia viver. E todos nós temos um propósito. E eu acredito que agora, voltando com o Miss Bumbum, eu até falei uma frase assim, que eu vou falar de Deus mesmo com o meu bumbum de fora. Porque não mudou a minha fé. Eu amo Jesus, entendeu? Eu amo Deus, eu amo Jesus, eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, eu não tô mais viciada em cocaína, eu não preciso mais disso pra ser feliz, entende? Então eu tenho a minha fé e hoje eu tô sendo muito apedrejada, assim, muito pelos religiosos, né? Porque eles acham que você falar de Jesus, você tem que ser impecável, uma santidade a qual eu vivia, né? Porque eu vivi 6 anos vivendo aquilo, tanto que eu não via nem Netflix, né? Pra me santificar, enfim. Não posso julgar quem vive isso, porque cada um sabe da sua liberdade, das suas escolhas, mas eu entendo que um relacionamento com Deus vai muito além, porque eu recebo, assim, muitos directs de pessoas
que principalmente homossexuais, sabe que eu recebi um direct na época que eu tava convertida, que eu ainda estou, na verdade, só que eu não sou daquela maneira, né? Eu amo Jesus, só que eu cheguei num ponto de equilíbrio, saí do fanatismo. E o rapaz, ele tava sofrendo tanto porque ele achava que Deus não amava ele, porque na infância ele ouvia falar, né, que Deus não iria aceitar, no caso, o sentimento que ele tinha por outro rapaz, né? E aí, na época, eu falei pra ele que Jesus amava ele, que independente de se ele gostasse ou não de outro rapaz, um pensamento, um julgamento também é pecado. Então, não tem diferença de pecado. Todo mundo é pecador. Então, ele era amado e aceito por Deus, sabe? Então, eu conversei muito com ele sobre isso, que quem falou isso são pessoas maldosas, são pessoas que não entendem do amor de Deus, desse acolhimento que é Jesus. Porque Jesus não jogou a pedra na prostituta, né? Ele foi lá e disse que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E tu sabe que eu conversei muito com ele e depois, meses depois, a irmã dele me mandou um direct dizendo que ele tinha se suicidado porque ele não se aceitava. Nossa. Ele não se aceitava, mas ela agradeceu muito as minhas orientações. E tu sabe que eu hoje vejo como um propósito isso. Porque assim, eu amo o público gay. A maior parte dos meus fãs são gays. E eu vejo que a religião separa muito as pessoas. A religião, ela julga muito. E o único que pode julgar é Deus. E o próprio Jesus já nos perdoou, entende? Porque ele morreu pelos nossos pecados. E todos nós somos pecadores. Não tem pecadinho e pecadão. Todo mundo é pecador. De manhã, de tarde, de noite, a gente peca em pensamento, em atitude, em palavra. E eu vejo que é um propósito, sabe? Eu vejo que Deus permitiu tudo isso, porque assim, depois que eu passei essa transição, assim, de rompimento com a igreja, voltar com o Miss Bumbum, eu tô sendo muito atacada pelos religiosos, muito. Se vocês acompanharem meu Instagram, vocês vão ver os julgamentos, as coisas pesadas. Eu vi também, eu li os comentários, principalmente da foto da volta do Miss Bumbum. Foi um chame ali. E aí o meu marido compartilhou, assim, algumas frases de ódio, assim como se Deus fosse um Deus que fosse me queimar na fogueira em praça pública, entende? Mas, Andressa, esses ataques eu acho que você já esperava, de alguma forma, né? Na verdade, assim, não dos irmãozinhos. Era isso que eu ia te perguntar. Se, apesar disso tudo, teve gente lá do teu convívio religioso que não. Eu entendo você, não posso não concordar, mas tô contigo. Vamos continuar amigas. Rolou? Eu achei que quem conhecesse a palavra de Deus ia agir como Jesus agiu. E não como um fariseu, entendeu? Que é o religioso. Eu tava ouvindo você falar esse relato do rapaz e que pena que teve esse desfecho, mas acho que essa inteligência de separar a experiência, porque vou falar agora como hoje eu sou ateia, tá, Andressa? Mas eu sou uma ex-full religiosa. E eu não jogo fora de maneira nenhuma toda a experiência que eu tive com Deus de toda a minha vida. Ateia, porém, com uma gratidão pelo que eu vivi. Eu tive bons momentos de igreja. O lance da minha vivência, eu acho que é muito nocivo para a cabeça dessas pessoas, como esse rapaz, quando a gente trata. A gente estava aqui agora até há poucos minutos falando sobre a gente ser a gente. E quando a gente coloca a gente ser a gente num lance de como se fosse um pecado. E assim, a vida inteira esse rapaz provavelmente estava ouvindo que isso não agradava a Deus, ou isso, enfim, martelou a vida dele. E mesmo com você falando isso, é mais forte esses estímulos. É tipo uma matilha de pessoas que vão falando assim que você ser como você é um pecado. A Andressa ser uma mulher que, em situações de reality show, ela é explosiva, é um pecado? Não, é uma característica. E ela foi feita assim, ela é assim. Ela não escolhe ser assim, o rapaz não escolhe ser assim. Isso que você falou de os irmãozinhos terem te atacado, que magoou, cara, no primeiro ano que eu só saí da igreja para estudar para vestibular, teve um retiro que eu lembro que eu não fui. E fizeram uma cartolina com foto de quem se afastou da igreja e a minha foto tava lá. E, nossa! Juro! Nossa, isso é muito tóxico. É o livro do arraso das meninas malvadas, sim, sabe? E colocaram assim, ó, irmãos que deixaram a graça passar. Meu Deus!
Galera, é pesado. E eu te entendo, porque se eu não tivesse passado pela experiência sobrenatural que eu passei no hospital, eu teria virado ateia. Eu te entendo perfeitamente. Sim, Só que sim. como eu passei por aquela experiência, eu sei que é real, que existe um depois. Sim. E eu sei que Jesus vai me perdoar, entendeu? Eu sei que vai além do que os homens falam, enfim. Até porque a própria ciência tem um limite, ela explica até um determinado momento e depois ela não consegue mais explicar. Sim. Então a experiência pessoal que eu passei é real, eu vivi aquilo. Mas se eu não tivesse passado por aquilo, com certeza eu teria virado ateia, assim. Porque o ser humano, ele usa a palavra de Deus, a Bíblia, às vezes para machucar a gente como ser humano, para aprisionar a gente, para colocar amarras na gente, para colocar medo na gente, para colocar culpa na gente, né? Total, Por isso que eu digo, as total. pessoas dão mais poder pro diabo do que ele tem, né? Porque a própria Bíblia fala que o diabo é um derrotado e já está condenado. Então, assim, é um pouco de ignorância das pessoas, enfim, de não lerem a Bíblia. Às vezes o ser humano, ele não consegue interpretar verdadeiramente a palavra de Deus, porque assim, no Antigo Testamento é muito pesado, né? Porque ali tu apedreja as pessoas, é bem pesado. Então algumas igrejas ainda usam o Velho Testamento como se aquilo fosse real, sendo que Jesus já anulou isso. Entende? Na própria Bíblia fala que maldito é aquele que é pregado no madeiro. Então Jesus é maldito? Ele não é maldito, porque ele foi pregado no madeiro. Ele veio para quebrar tudo isso. Então, a minha experiência com Deus ali em 2014 no hospital foi real. Por isso eu não virei ateia. Mas agora eu vejo como um propósito também, sabe? Porque a minha fé não mudou. Só que eu sou humana, eu sou pecadora. E é isso que as pessoas têm que entender. Que o Miss Bumbum hoje é o meu trabalho. Eu sou empresária, eu sou modelo e eu trabalho. Então, assim, eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho garras pra comprar, eu tenho comida pra comprar, eu tenho um filho, entendeu? Eu não sou um ser celestial. E não tá entrando na mente de ninguém, nem enchendo o saco das pessoas por elas serem quem elas são. Que é, talvez, a maior contribuição com Deus. Agora, Andressa, eu tenho uma pergunta pra você. Quando você participou do Miss Bumbum e você foi vice, quem é que ganhou? Porque, assim, essa menina que ganhou deve ficar arrasada, né? Porque você fica muito mais famosa do que a própria Miss Bumbum. Você é a vice mais famosa, sei lá, né? Tipo, ela deveria ser a estrela e você virou a vice Miss Bumbum, assim, né? Tipo, bem frisado, mas que ainda assim tem mais destaque. Você sabe que no livro eu contei, né? Que assim, quando eu ganhei vice, na hora eu pensei, eu vou beijar a terceira. Porque daí eu vou aparecer mais do que a primeira. Isso, Michel Temer, que é um golpe. É golpe. E as fotos são maravilhosas. Vocês naquele barco, como chama o barco? Mariners. Acho que maravilhoso. é Mariners. E vocês duas no conversa, se beijando na água, só o cabelo molhado pra fora. Fingindo que tinha um paparazzo. Na época eu contratei paparazzo, paguei o barco. Gênia. Na época eu já fiquei com mulheres, mas eu nunca gostei de mulheres, né? Eu não tenho esse desejo por mulher, mas já fiquei na prostituição, já fiquei enfim, no meu passado. Mas nunca gostei de meninas. E aí, na época, eu falava que eu gostava de meninas porque eu criei essa história. A ideia era ficar mais famosa do que a primeira. E aí, daí na hora eu pensei assim, vou pedir pra ela. Como eu tinha beijado ela na final, eu disse, vamos inventar que a gente é namorada. Porque isso dá home de site, você beijar outra mulher. E eu dizia, nossa, toda vez que eu beijo da home, eu disse, vou beijar sempre, vou virar namorada dela. Cara, ela é muito marqueteira, né? Eu amo. Agora uma coisa importante. No concurso agora de 2021, você tá ensinando os concorrentes a fazer isso? Porque eu fui bisbilhotar todas as concorrentes e já tem uma predileta que é a Cássia Mello. Vou olhar agora. Vamos. Vale o follow. Todo mundo abre o Instagram Cássia Mello e segue ela, porque pra mim ela é a próxima Andressa Urach. Ela tirou um raio-x das nádegas pra mandar pro ex-marido por correio, porque ele falou que ela tinha silicone na nádega e ela não tinha. Isso foi home do UOL, isso foi home de todo lugar, e eu pensei, isso tem o dedo da Andressa por trás, foi ela que ensinou. Eu tô vendo a foto aqui, fantástica. Foi essa mente que tá por trás desse factoide. Foi você, Andressa? Não foi. Até o Dedé Galvão tinha dito, do Rio de Janeiro, ele disse assim, Andressa, por que tu não assessora essas meninas? Eu disse, é um bom trabalho aí. Ainda não tive o contato com as meninas, só tô divulgando nas redes sociais, mas eu não tive o contato com elas, não.
Mas o objetivo é esse, né? O concurso dá visibilidade. Então as meninas, elas têm que aproveitar esse momento de fazer alguma coisa pra aparecer. Porque se o objetivo é ficar famosa, que nem eu conto no livro Morri Pra Viver. Eu ia lá vamos supor, pra Paris, eu ficava de biquíni e tirava foto lá. Daqui a pouco vinha o policial, já fotografava o policial, já virava notícia com o policial, com o biquíni, com a Torre Eiffel. Entendeu? Era a ocasião. Então, porque a gente sabe que hoje a mídia nos ajuda muito, né? Porque hoje, se eu ganho bem financeiramente, é porque eu tenho esse destaque na imprensa, na mídia, porque eu participei do reality show. Isso, de uma certa forma, financeiramente ajuda. Então, o objetivo das meninas é esse. Quando elas participam do Miss Bumbum, é ficarem conhecidas, porque o Miss Bumbum traz isso, né? Traz a fama tanto no Brasil quanto no exterior. Então, só que na época eu que fui pro caminho errado, porque dá pra você utilizar isso de uma forma boa, né? Uma forma positiva, é tudo questão de escolhas. Tanto que hoje eu tô de boa, eu tô casadinha, tô quietinha, comportadinha, com meu marido, com meu filhinho, né? Mas com o Miss Bumbum. Então, na vida, a gente sempre vai ter escolhas, independente da tua profissão, como jornalista ou não, tem sempre o bom e o mal, né? Então, vai das escolhas que você faz. E o Miss Bumbum dá essa visibilidade. Então, as meninas, elas têm que aproveitar esse momento para aparecer, porque o concurso daqui a pouco acaba. Então, é o período que elas podem estar em destaque na imprensa, né? E você falou um negócio que você beijou ela e saiu notícias no site. Eu tava até tentando achar aqui pra falar exatamente o que você fala, mas é que tem um momento na Fazenda que acho que a Denise fala alguma coisa assim pra você e você fala assim pra ela: todo mundo sabe que eu já beijei mulheres, isso já saiu nos sites do mundo todo. É muito bom, isso é muito bom. Eu queria lembrar exatamente como você falava. É que eu me achava famosa. Eu me achava famosa. É porque assim... Mas isso vira um vício, gente. Vocês não têm noção. Quando eu comecei a participar do Miss Bumbum, eu fui destaque em muitos sites. Depois daquela história do Cristiano também. Então, assim, pegou imprensa internacional, The Sun, esses sites internacionais. E isso, se tu não tiver uma cabeça boa, isso mexe com a tua cabeça, sabe? Você acha que você é a última bolachinha do pacote. É bem perigoso. Essa coisa da fama, se tu não tiver um pezinho no chão, você acaba pirando. Porque você se acha, né? Que nem aquela vez que o rapaz da escola de samba, o diretor, que ele queria me expulsar, lembra que eu briguei lá no carnaval? É só olhar as notas do Ego. Ela era proprietária do Ego. São 10 anos, né? Se tu parar pra pensar. Imagina, são 10 anos e as pessoas lendo lá no UOL, na Globo.com, na quem? André Surak tal coisa, André Surak tal coisa. A pessoa, ela acaba acostumando, né, com o outro. Tanto que tem pessoas que conversam comigo que às vezes elas sabem mais de mim do que eu mesma, sabe? De tanto que elas estão vendo as notícias e lendo as coisas que eu tô fazendo. Isso é muito gostoso, é bom. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa interação. Eu gosto de falar da minha vida e eu acho que as pessoas gostam de ouvir sobre a minha vida. Eu acho que existe essa conexão, entendeu? Eu gosto de compartilhar e as pessoas gostam de receber. Eu acho que existe isso. Eu acho que houve essa liga, sabe? Da imprensa, das pessoas, do público, em geral. Acho que aconteceu essa química, sabe? Das pessoas quererem saber. E eu gosto de falar. Sendo bom ou ruim, eu acabo falando. Inclusive, eu tava aqui, tu tava falando, eu tô pensando aqui, cara, essa mulher precisa escrever um livro de marketing. Eu tô vendo dinheiro em você, Andressa. Eu sou marqueteira também, tá? Aí eu fico assim, cara, essa mulher precisa escrever um livro, 10 anos de carreira. Exemplo de posicionamento. Manchetes de Ego, manchetes de Andressa comentada por especialistas de marketing. Cara! Mas sabe qual é a coisa assim que eu vejo do marketing da Andressa que eu fiquei assim, caramba! O nome que ela usava quando ela atuava na prostituição, que era Imola Reis. Imola é uma pista que eu acho que é na Itália, não é? Sim.
que ela é cheia de curvas, assim, é perigosíssima. Olha o nome! Pra você botar... Ela matou o Senna. Porque homem, quando vai procurar prostituta, ele não vai procurar prostituta boazinha, porque já tem a mãe de boazinha em casa. Ele quer uma mulher perigosa. Olha o marketing. Então, exatamente. Eu sempre... É porque assim, ó, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing promocional. Tá explicado. E aí, eu era demonstradora de supermercado. Por exemplo, eu tinha os produtos e eu queria vender os produtos. E eu era uma ótima demonstradora. E aí, a empresa me contratou para ser recepcionista, daí eu me tornei auxiliar do RH e depois eu me tornei coordenadora do RH. E aí, só que não ganhava bem. Aí eu acabei entrando pra prostituição e vi um filme mais lucrativo na época, né? E aí, aos 21 anos, como eu conto no livro, eu fui pra prostituição. E quando eu entrei, eu pensei assim, eu preciso de um nome pra me destacar. E preciso de um uniforme. Daí eu fiz as botas brancas. Eu coloquei o nome na bota, Imola. Eu pensei na pista que matou o Ayrton Senna. Olha aí, branding, posicionamento. Chico vai ligar daqui pra Netflix já e vai vender. Já tô na outra linha com eles. Eu vou desligar a câmera aqui porque eu tô no telefone. Precisa sair o documentário, gente, igual o da Britney. Vileiros que estão ouvindo, ouvintes de hoje tem, vileiros, vocês, eu quero todo mundo enchendo o saco da Netflix no Twitter já. Marca E do aí foi o que Chico eu lá, fiz. Aí foi o que eu fiz quando eu entrei lá, porque foi assim, o dono da casa perguntou pra mim assim, tu precisa de um nome. Daí eu pensei, não vou ser eu, porque seria outra pessoa. Na minha cabeça ali entraria um personagem, e que seria um personagem. Na minha cabeça eu pensei aquilo como uma empresa, sabe? Eu calculei, pensei assim, no final do mês eu vou ganhar 20, 30 mil. Eu sou uma máquina no meu cérebro, assim, sabe? Já acabou o sentimento, acabou emocional, ali era razão total e números. E ali eu baixei a cabeça e trabalhei 7 anos, né? Na prostituição, como eu falei no livro. Então o objetivo era fama e muito dinheiro. Tanto que dentro do bordel eu vi algumas famosas se apresentando e elas ganhavam mais com o show. Aí eu dizia, poxa, agora eu tenho que ser famosa, porque eu tô trabalhando aqui, tô ganhando menos. Aí foi que eu comecei a, ser musa do Inter. Aí eu fui aos pouquinhos, né, participando de comercial. E aí fui buscando a fama. Aí fui latinete, capa da Sexy, encontrei o Cacau, Miss Bumbum, aí aconteceu tudo o que aconteceu. Mas sempre foi pensando na propaganda, né, porque... O que vende é a propaganda. Às vezes o produto nem é tão bom, mas se a propaganda é bom, você vai lá e compra. Exatamente. Não é? Vou fazer uma pergunta aqui, um gancho, na verdade. Talvez seja uma pergunta que Jair me saiba desenvolver até melhor que eu. Você acabou de contar a escadinha do trajeto de fama. Até que você atingiu um nível que só Gretchen atingiu, que é o nível de rainha dos memes também. É verdade. Né? 2 rainhas aí que... Aquele que tem o Ai Gabi, só quem viveu sabe, é maravilhoso, é icônico. E outros GIFs e outras coisas assim. Porque eu vi que você é uma mulher que planeja tudo, você calcula onde você quer chegar, correta. Isso não estava nos planos. Como que foi? Deu medo? Como que foi se ver assim, as pessoas usando você, sua imagem? De meme, assim, GIF. As pessoas, elas pegam recortes da Fazenda, de entrevistas, sticker, e contextualizam com diversas situações. E a gente sabe, assim, tendo essa conversa, além dos livros, entrevistas, que em algumas situações dessas, você não estava bem, no sentido de você estar em abstinência na Fazenda, por exemplo, e tal. Qual é a sua relação com os memes que as pessoas fazem? Que elas fazem figurinhas, você gosta, não gosta? Quando eu tava na igreja... Eu achava aquilo, ai, que vergonha, meu passado, eu me culpava muito, ai, que horror, Aí hoje eu vejo diferente, sabe? Eu acho muito legal, eu acho que é uma brincadeira, é um humor. Eu acho que a gente não tem como mudar o que a gente foi ou quem a gente um dia mostrou na imprensa, entendeu? A gente tem que rir com aquilo. Você não tem como, porque eu fui aquilo. Né? Eu fui aquela pessoa. Então, se hoje eu penso diferente, tudo bem. Se eu falei besteira no passado, tudo bem, entendeu? Vamos rir junto. Essa é a vida. Então, hoje eu não vejo. Antes eu via como feio. Agora eu não vejo como feio, não. A gente ficou muito triste, assim. Foi mágoa do Twitter inteiro quando você apagou sua conta antiga. Ninguém te perdoou até hoje. Até eu não me perdoo, sabia?
Ai, não tem jeito de resgatar, né? Não Porque tem, já passou de droga. Você pensa em abrir de novo um Twitter? Não, eu tenho, é Andressa F. Urach. Ah, mas não vai ter a mesma coisa. Mentira, que eu quase te taguei e não tá verificado, tá? Não tá. Por isso, eu tava... Andressa F. Urach. Então, eu apaguei por causa dessas noias de religiosidade, né? Porque eu tinha escrito muitas besteiras. Porque eu dizia assim, se o Brasil gosta de putaria, viva a putaria. Todo mundo repostava aquilo. Foi a maior queima de arquivo desde o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Todo mundo repostava. E como eu me culpava muito das coisas que eu falava, eu queria, apagar aquilo, sabe? Então eu me arrependo muito de ter apagado meu Twitter. Não tem como voltar atrás. Mas a galera não perdoa nem quando você tava na fase Irmã Urach, que você postou uma história assim, meu Deus, como eu era vulgar, vazio, feliz, até hoje eu uso essa frase. Eu amo esse. Vulgar, vazia e infeliz. Quanto mais falam mal da minha bunda, mais minha bunda cresce. Adoro! Isso é muito bom também. Andressa, só pra acalmar seu coração, os memes que a gente usa de você não são em nenhum momento, eu, de verdade, em todo minha bolha, meu círculo e além, julgando o seu passado. Não, são bem enaltecedores, pelo contrário. A gente se identifica. A gente só pega o recorte e traz pro nosso momento de vida. Então, assim, se tem alguma coisa que tá acontecendo que a gente não queria que acontecesse, pega aquela cena que acho que é no Domingo Legal, que você olha pro palco e chora assim, que tem alguém quando seu pai entra no palco. Eu gosto muito, eu tenho um estático, né, que são aqueles que eles pegam um print e tem uma legendinha embaixo que é você aplaudindo em algum momento da Fazenda e tem assim... Aplausos pra Santinha do caralho! Mas no meu tem assim, vamos aplaudir essa mulher maravilhosa. E tem um que eu amo, que, assim, sinceramente, é um dos meus favoritos. Que toda vez que acontece alguma coisa, muito foda, sei lá, aconteceu uma coisa incrível no Big Brother, alguém deu, sei lá, aconteceu alguma coisa muito foda. Tem um perfeito seu, que você tá andando assim na Fazenda, e você pega o chapéu, coloca, olha pra câmera e sai. Esse é muito bom, eu amo esse, assim, pra mim é um dos melhores que tem. Eu gosto também. Não, tem vários. Tem uns assim de diabinha também, sabe? Que me mandam. Ou tem outras que dizem assim, vim aqui dizer que eu sou uma santa, e tem eu orando na igreja. Então tem várias, as pessoas me mandam, vivem me mandando, e eu não ligo não, eu acho que a vida é isso, foi que nem eu falei. Porque assim, a fama tem o lado bom e o lado ruim sempre. Se você fizer do limão uma limonada, você tem uma limonada e não um limão, entendeu? Então, você tem que aproveitar tudo, você tem que... Porque uma coisa eu aprendi, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Porque enquanto as pessoas estão falando, tu tá sendo lembrado, entendeu? E aí as oportunidades acontecem, que nem vocês ficaram falando, Netflix, quem sabe daqui a pouco tem uma série na Netflix, entendeu? Quando a gente joga as coisas pro universo, porque assim, a palavra tem muito poder. Até as brincadeiras, às vezes elas acontecem. Às vezes tu fala uma coisa, quando tu vê, aquela situação tá acontecendo. Então eu acho que a gente atrai muito o que a gente pensa, o que a gente fala, quem a gente é. Por isso que a gente tem que cuidar o que a gente fala, né? Porque às vezes a gente atrai o que a gente fala. Então, eu acho que é isso, sabe? A vida é oportunidades. Que nem eu falei, eu não sou cantora, mas eu estava lançando um livro. Veio um rapaz de uma gravadora e perguntou, quer gravar uma música? Eu digo, quero, vamos agora, sabe? Que nem o latino, ele tava lá gravando um comercial, deixa eu ser dançarina. Então é a oportunidade, é as amizades, é quem você conhece, sabe? É você ter um bom relacionamento com as pessoas, é você plantar o bem, porque as pessoas, elas hoje, elas podem estar aqui, ó, mas amanhã ela pode estar aqui. Então... Cuidado quem você trata, sabe? De repente o faxineiro que tu tá humilhando hoje é amanhã quem vai pagar o teu salário, entendeu? Ele virou o dono da empresa, você não sabe. Que fada! A vida é isso. Aproveitando, ouvinte, é agora a hora do shade, Jair, me arrependi. A hora só sobra pra mim, né? Pra você, sim. A gente vai enaltecer a Andressa Urach, sim.
sim, porque a Andressa Urach é uma celebridade que tá num momento de ouro aí, que eu acho que esse podcast deu muita sorte. Não sei que foi esse alinhamento de astros com essa mulher maravilhosa aqui com a gente. Mas, Jair, fala. Eu não vou falar, não. Você que faz a reflexão. Falar o quê, mulher? A gente conseguiu a Andressa Urach, que é uma pessoa... Olha como ela é humilde. É uma mulher foda, com história foda, que conversa maravilhosamente bem num podcast, super acessível. A gente conseguiu conversar com essa mulher, acho que em uma semana a gente conversou com seus assessores, você e eles foram super atenciosos. Exato. E aí, Jair? Aí o que é que acontece? Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo esse programa pela primeira vez, eu participo de um spin-off desse programa com a Leila, que é voltado pra política. Nós estamos tentando, desde o piloto, chamar algum político, não tô falando de grandão. Não vamos citar gente. Nomes. Às vezes é gente que se dá muita mais importância do que tem, mas continuando. A gente vem tentando desde esse tempo, isso bota dezembro, janeiro, pensando em alguém pra chamar e a gente não consegue. Agora vocês querem me dizer que vocês têm menos tempo que a empresária organizadora do Miss Bumbum. Pois é. Por favor, me poupem. A Andressa foi super solista, a gente chamou, aí a Leila articulou junto com o Chico, que falou com o Cacau Oliver. Foi uma semana. Maravilhosos. Nós estamos há 3 meses tentando chamar. Maravilhosos, incríveis. Muito obrigada, viu? Imagina, o prazer é meu, tá um papo muito legal. Tá divertido. Voltando aos ouvintes que eu boto pra trabalhar de graça pra mim, uma última pergunta aqui que é de Léo de Carvalho. Ele disse: qual a sua mensagem para as pessoas que se encontraram numa relação religião, mas que também discordaram profundamente, depois se afastaram, enfim, estão tentando se resolver? Eu sou do mundo? Eu não sou do mundo? E agora, o que fazer de minha vida? Qual a dica de beleza? Eu acho que independente de igreja, o caminho é Jesus. Se tu falar no teu quarto e dizer assim: Senhor Jesus, eu não te conheço, eu não sei nem se tu existe, mas me ajuda a te conhecer, o próprio Espírito de Deus vai fazer com que você tenha esse encontro pessoal com ele, sabe? E eu recomendaria a pessoa ler a Bíblia, mas o Novo Testamento, não o Antigo. Lê Mateus, Marcos, Lucas, João, que daí você vai saber quem é Jesus de verdade, não da boca dos homens, né? Tu vai ler a Bíblia, tu vai entender a história, tu vai saber quem foi esse cara, entendeu? O que ele fez. E algumas igrejas que eu fui agora, depois, que eu achei bem legal, achei a Bola de Neve bem legal. E gostei também a Bola de Neve é tua cara, viu? Gostei da Batista da Lagoinha, achei bem legal também, que é a família do meu marido que frequenta. Então, são 2 igrejas assim que eu recomendaria as pessoas irem, só que é aquela coisa, né? Nunca olhar para o homem. Vai lá para ouvir a palavra, para conhecer a Bíblia, para ouvir uma palavra de fé, mas nunca depositar a tua confiança no ser humano, porque o ser humano vai te decepcionar. Como que é quando você chega numa igreja? Tipo, qual é a reação das pessoas? To you, my darling. No, to you. The Roses were living the dream. More champagne for me, please. Until it all came crashing down. You got fired. Fired? From the director of Meet the Parents. You're a failure. Women don't like that. If you need a shoulder or an inner thigh to lean on. On August 29th. I just want the house. We want everything. Wow. Stop. Yes, stop! And see The Roses. These people. The Roses. Rated R. Under 17, not admitted without parent. In theaters everywhere, August 29th. Normal, assim, eu sou uma pessoa normal. Não, sim, mas né? Acho que as pessoas devem ficar bem assim, né? Impressionadas por toda a questão das controvérsias que tem e tal. Eu acho que eu só queria entender se você sente alguma coisa assim de te olharem, às vezes te perguntam algo. Você sabe que eu aprendi uma técnica assim, ó. Eu vivo dentro de um mundinho que parece que tem uma bolha aqui. E eu não vejo e não ouço o que falam à minha volta. Foi uma técnica que eu encontrei para não dar bola para qualquer tipo de comentário ou o que acontece no meu exterior, assim, sabe? Então, eu vivo muito dentro desse meu mundinho. Eu vou no supermercado e às vezes nem vejo que se a pessoa tá comentando, falando, entende? Porque eu vivo dentro dessa bolinha e aí é um universo meu ali
que eu não vejo o externo. Então, se existe alguém, às vezes, por exemplo, você tem alguém comigo, às vezes a pessoa que tá comigo fica incomodada. Olha, fulano tá te cuidando, tá te fotografando, tá falando, não sei o quê. E eu não vejo, porque eu criei essa bolha dentro da minha mente que eu fico ali e eu não fico ouvindo e nem vendo o que acontece no externo. Então, se existe algum tipo de tipo, por exemplo, assim, se tiver um grupinho fofocando, falando ou ironizando ou até debochando, eu nem vou ver, porque eu fico tão, sabe, no mundo da lua, no meu mundinho, que eu não vejo. É uma forma de bloqueio, eu acho. Eu cuido muito, assim, com as palavras. Eu sou uma pessoa que eu aprendi que a palavra ela tem muito poder. E normalmente, por exemplo, assim, se a pessoa ela é muito tóxica com as palavras, eu não tenho uma amizade muito profunda com essa pessoa, entende? Eu não costumo conviver com pessoas que vão me intoxicar com as palavras, porque eu acho que a palavra é muito perigosa. Ela tem o poder de acabar com o teu dia. Então foi uma técnica que eu criei pra mim, assim, sabe? De viver no meu mundinho e selecionar as pessoas que estão próximas de mim. E aí, quando eu tiver que falar alguma coisa, que seja só pra ajudar e não que seja ruim ou pra machucar ou pra prejudicar ou pra contaminar ninguém, entende? Maravilhosa. Ouvinte, estamos aqui nos aproximando do fim. Você não seja nem louco de derrubar a taxa de retenção, porque vou fazer as últimas 3 perguntas nonsense. Andressa, já peço perdão pelo vacilo. Aqui nesse programa, quando vem uma celebridade, o que acontece? Eu proporciono a essa celebridade um momento que ela nunca vai viver no Roda Viva, na Marília Gabriela, que são perguntas idiotas, perguntas imbecis, escritas por uma criança, muito provavelmente que fui eu. São 3 perguntas totalmente aleatórias. A primeira pergunta diz: se você pudesse ter um pequeno comércio de bairro, seria sobre o quê? O que você venderia? O que eu venderia? A cara da Andressa tá ótima. Tá vendo? Artistas não sabem o que responder. É complexo, viu, Gabriela? Não sei o que eu venderia. Nunca me perguntaram isso. Você ainda tem a loja de roupa? Não, eu tirei. Não tenho mais. Na verdade, eu tô com muitos compromissos e daí isso também exige tempo, dedicação, né? Então, tudo que você não tiver que se dedicar, é melhor você parar e selecionar as coisas principais, porque senão você fica atarefado com um monte de coisa e não fica nada bom. Ou você foca naquilo que você tem o objetivo para dar um bom resultado, que nem agora o Miss Bumbum é o meu objetivo, né? Meu foco está nele. Então, eu deixei as outras coisas paralelas, assim, em stand-by. Aula de gestão com André Surak. Tá chorando, Felipe Cutler. Olha aí, ó. Mas ela não respondeu. Não sei. Acho que um mercadinho, se eu tivesse um mercado. Comida, né? Essas coisas que a gente come todo dia ali. Leite, pão, o básico, né? Que todo mundo toma café. Excelente, porque isso já faz gancho com a próxima pergunta. O que não pode faltar na sua lista de supermercado de 15 dias? O que não pode faltar na minha lista de supermercados? A cara do Vitor. Vitor, eu nunca iria desperdiçar um momento desses. Maravilhoso. Olha, quando a gente vai no mercado, a gente nunca deixa de comprar arroz, nunca deixa de comprar feijão, que eu amo feijão com arroz. Então, arroz tem todos os dias, feijão eu faço praticamente todo dia também, amo feijão com arroz. Uma mulher clássica, muito bem. E a última pergunta, se você pudesse ser um bolo, qual seria a sua massa, seu recheio e sua cobertura? Andressa, pensa bem, diz muito sobre você, a sua massa, eu adoro bolo, eu adoro brigadeiro, bolo de chocolate com muito leite condensado, negrinho, sabe? Todo ele com bastante cobertura, bem... Nossa, aqueles bem engordante, assim, sabe? Deixar a gente bem gordinha. Nossa, bem molhadinho, gigante, assim, nossa. Maravilhoso. Essa daí não teve dificuldade. Muito bem, ouvinte do Hoje Tem. Andressa, mulher, obrigada. Você é muito mais legal do que eu imaginava. Ouvinte, sério, valorizem muito esta mulher. Esta mulher é incrível. Obrigada a você, sua assessoria, que foram uns queridos. Obrigada, Vitor Oliveira. Eu chamei aqui Vitor, Chico, Jaime de elenco B, mas
Óbvio que nas zoeiras são... A gente sabe que é tudo D. É D pra baixo. É D assim, pra D, baixo, F, exatamente. É D, amiga. D de pré-sal. São outros maravilhosos que eu gosto muito de acompanhar nas redes e que eu gosto muito agora de ter na minha vida. Bem-vindo, Vitor, à minha vida. Obrigada mais uma vez, pessoal. Onde que, eu gosto de falar isso sempre, onde que a BIM, General Heleno, sei lá quem aí, encontra vocês nas redes sociais? O meu é Victor Oliveira em tudo. No Instagram, no Twitter também. No Pinterest. Também, no Facebook também. Tudo é Victor Oliveira, o meu. O meu é Chico Felite, com 2 T's de tatu, TTI. Redes sociais, estou no Spotify também com Além do Meme. Esse podcast documentário sobre a vida das pessoas que viraram meme. E em breve estarei no Netflix com Andressa Urach, o documentário Vivi pra Contar. E isso eu tô só projetando, não me processa Netflix, mas amém. Você vai comprar. Prime Video também serve, tá, gente? Globoplay. Diz que quando 2 pessoas concordam na Terra, é ligado no céu. Amém, sim. Disney Plus, qualquer um, assim, estamos aí. Amazon Prime. Eu creio no mistério. Vai se chamar Vivi pra Contar. Eu cedo esses direitos. Eu não preciso falar, porque eu tô aqui toda quinzena, né, mulher? Já ia me arrependi tudo junto, gente. Vai lá pra passar raiva comigo, que é ótimo. Mentira, é péssimo. E a Andressa, né? Andressa, que eu acabei de descobrir que o perfil é dela mesmo. E aí, Andressa? Projetos e arrobas. Bom, meu Instagram é Andressa Urach Oficial. Meu novo Twitter é Andressa F. Urach. Miss Bumbum Brasil. Vocês vão poder acompanhar agora as 27 candidatas. Vai estar disponível até o final do mês de março. Para conhecer as 27, cada uma vai representar um estado. Vão ser 15 finalistas. E é o público que vai escolher os 15 bumbuns mais bonitos do Brasil. Então as pessoas vão poder votar, escolher os 15 bumbuns dessas 27, e aí em julho vai ser a final, onde vai ter um júri que vai escolher o bumbum mais bonito do Brasil. E eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, Chico, Vitor, Jair e Leila. Muito obrigado, eu amei o nosso papo. E até as próximas vezes que a gente se encontrar por aí, ou em outras oportunidades, ou na Netflix, ou na... Já rolou, já fechamos o negócio aqui. Na Livraria Cultura, na Saraiva. Produtora executiva, você vai de patroa, que nem você tá patroa do Miss Bumbum. Assim. Viu? Eu quero produzir também, hein? Eu quero trabalhar a produção. Todos nós. Eu quero ganhar mimo, caneca, camisa. Eu sou a Leila Germano. Se você chegou aqui através dos nossos convidados, meus amigos, agradeço demais. Já, vai no botãozinho aí seguir no Spotify. Seguir Hoje Tem. É sempre isso. É uma resenha muito divertida para melhorar o seu dia ficar menos cagado e mais informativo. Sigam também Leila Germano no Instagram e no Twitter, tá? A gente se encontra lá. Sempre muitos memes e muito comentário sobre a vida. Que mais? É verdade. Eu tenho um perfil chamado Bom Dia do Mal, que é um perfil duvidoso, com estética duvidosa, de cards de bom dia, onde você envia mensagens que espalham a bad nos grupos da família, com imagens de bebês, gatinhos, pôr do sol. A mensagem do Bom Dia do Mal sempre encerra o nosso programa. E a mensagem que vai encerrar o dia de hoje é a seguinte: se não puderes fazer tudo, sinta-te culpado. Tchau, pessoal! Tchau! Bom dia!